Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre imagem traço e imagem de tom contínuo e como essas imagens são reproduzidas do ponto de vista da impressão. Vamos começar com a imagem traço, que é mais simples. A gente chama de traço uma imagem em preto e branco que tem linhas, áreas e contornos bem definidos. E de maneira geral também é comum usar o termo traço para se referir a imagens coloridas, onde é fácil identificar o limite entre as cores. E do ponto de vista da impressão, quando a gente usa um processo com matriz, a gente separa as cores, gera as matrizes e imprime cores planas, chapadas, que cobrem completamente o papel ou tecido. Agora, considere uma foto em preto e branco, que na verdade pode ter centenas de tons de cinza. Ou mesmo uma foto colorida com milhares de cores. Como a gente viu no vídeo anterior, uma imagem digital como essa é conhecida como imagem de tom contínuo. Uma imagem que pode ter transições suaves, onde é difícil identificar o limite entre as cores. E com um processo digital que imprime direto sem precisar de matriz, por exemplo, uma impressora laser ou jato de tinta, a gente nem precisa separar as cores. E por isso essas impressoras também são conhecidas como impressoras de tom contínuo. Por outro lado, para reproduzir esse tipo de imagem com um processo que utiliza matriz, processos que não imprimem tom contínuo, além de ter que separar as cores, a gente também precisa de um artifício chamado retícula, que pode ser de dois tipos, retícula de meio tom ou retícula estocástica. Com a retícula de meio tom, a gente simula o tom contínuo imprimindo pontinhos de tinta. E esses pontos são tão pequenos que no nosso cérebro a gente mistura, entre aspas, a cor dos pontos com a cor do fundo, por exemplo, o branco do papel, e assim a gente tem a ilusão de tom contínuo. E uma imagem preta e branca, por exemplo, ficaria assim. Nas áreas escuras, os pontinhos são maiores e nas áreas claras, menores, dando a ilusão dos diferentes tons de cinza. E na retícula de meio tom, a distância entre os pontos é sempre constante, e o que varia é o tamanho do ponto. Por isso, ela também é conhecida como retícula de amplitude modulada. E aqui no curso a gente vai usar muito essa retícula para imagens monocromáticas e para imagens coloridas reproduzidas com quadricromia ou policromia. E a gente vai usar também o outro tipo de retícula, a retícula estocástica. Nessa retícula, ao invés de tamanhos diferentes, os pontos têm sempre o mesmo tamanho, só que distribuídos de maneira que nas áreas mais escuras os pontos são mais próximos uns dos outros e nas áreas claras mais afastados. A ilusão de tom contínuo é obtida pela variação da distância entre os pontos, ou melhor, pela frequência dos pontos em diferentes áreas. Por isso, essa retícula estocástica também é conhecida como retícula de frequência modulada. E no Photoshop, a gente vai criar esse tipo de retícula com um recurso chamado pontilhamento por difusão.